Deus. Como é bom, né, querido, estarmos na presença do Senhor. Às vezes a gente está numa situação tão difícil e quando a gente chega na casa de Deus, parece que toda aquela carga cai por terra, né? Tem gente que às vezes vem para a casa de Deus, às vezes como a última esperança, como quem diz assim, já tentei tudo, não tenho mais o que fazer. E quando chega aqui encontra a solução. Amém? E que nessa noite você já possa ter encontrado a resposta que você veio procurar aqui nessa noite. Vamos abrir nossa Bíblia, querido. No livro de Lucas, capítulo de número 23. Glória a Deus. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 23. A partir do versículo 39. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem nessa noite que o Senhor colocou no meu coração é os 3 segredos revelados na cruz. Amém? Os 3 segredos revelados na cruz. A Bíblia vai dizer, querido, que os 4 evangelhos, tanto Mateus como Marcos, como Lucas e também João, vão falar acerca deste acontecimento. Só que Lucas, ele vai falar com riquezas acerca desta passagem. Se você ler a Bíblia, tanto Mateus como Marcos e como Lucas, você vai ver pequenas pinceladas acerca dessa mensagem. Mas em Lucas faz questão de mencionar o texto em que nós lemos. Ele faz questão de mencionar o momento exato em que Jesus está crucificado na cruz. E ele vai relatar que do seu lado direito e do seu lado esquerdo, Jesus tinha outros que foram também crucificados com eles. Antes de nós darmos continuidade da palavra do Senhor, nós precisamos entender que era costume romano crucificar todo aquele que não era romano. Porque os romanos, eles tinham costume de quando alguém era romano, alguém realmente ele era cidadão romano, eles não eram crucificados. Quando algum romano cometia qualquer tipo de crime, a pena, Patrick, para o criminoso romano era a decapitação. Ele tinha a sua cabeça cortada. Aquele que não era romano, quando cometia algum tipo de delito, algum tipo de crime grave, ele era condenado à crucificação. E por que os romanos também não eram crucificados? Porque para os romanos, a crucificação era algo extremamente vergonhoso e humilhante. Porque alguns historiadores vão dizer que uma das práticas que a crucificação era realizada era deixar com que o condenado ficasse despido das suas roupas. E para aquele
que era do Ocidente, vestia da cabeça aos altos dos pés, ter as suas roupas retiradas e crucificado totalmente nu, pelado, era algo extremamente humilhante, era algo extremamente vergonhoso. Então, os romanos crucificavam aqueles que não eram de Roma. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi preso, e Pilatos faz agora algumas pesquisas de quem era Jesus, procura saber qual era o pecado, qual era o crime que ele havia cometido. Pilatos ele entende que nenhum tipo de crime Jesus cometeu ao ponto que ele pudesse ser crucificado. Só que os seus algozes, aqueles que eram seus irmãos da mesma linhagem de Abraão, não queria que Jesus fosse simplesmente exortado, porque Pilatos simplesmente ordenou que Jesus sofresse alguns açoites e fosse liberto novamente, para acalmar, aplacar a ira da multidão. Só que a multidão queria que Jesus fosse crucificado. E que crime, se o próprio governador romano não encontrou nenhum crime para que pudesse condenar Jesus à crucificação? Mas os sacerdotes, Anás e Caifás, que eram os principais, queriam e levantaram um povo para que Jesus fosse crucificado. Nós precisamos entender que neste período aqui, os judeus estavam se reunindo para comemorar a Páscoa. Os judeus que estavam em Jerusalém e os judeus que estavam em outras cidades ou em outros países que talvez tivesse se convertido também à religião dos judeus, eles vinham durante todo o ano e se reunia para comemorar a Páscoa. E o que era a Páscoa para os judeus? A Páscoa era para lembrar o momento em que o Senhor libertou eles da terra do Egito. Acerca dos nossos dias, há cerca de 3.500 anos atrás, o Senhor, através de Moisés e Arão, entrou no Egito, quebrou as correntes do seu povo e libertou ele da escravidão. Nós vamos ver esse relato no livro de Êxodo, capítulo de número 12, quando a Bíblia vai narrar ali a primeira Páscoa dos judeus, que é quando o Senhor orienta que eles preparem tudo o que eles têm e vão embora encontro a terra prometida. É interessante que os judeus estão reunidos. Então a cidade de Jerusalém estava abarrotada de pessoas, estava muito cheia, e Jesus estava sendo interrogado pelos seus crimes, e todos queriam matar a Jesus por causa de qual era o crime? Curar as pessoas, libertar as pessoas, ressuscitar as pessoas, dar pão a quem tinha fome. E esse era o crime que Jesus havia cometido. E nem Pilatos, que nem judeu era, havia encontrado um tamanho crime para poder o condená-lo, mas os seus irmãos queriam levá-lo na cruz. A Bíblia vai dizer que havia um criminoso real que estava preso, já estava condenado a ser crucificado, e o seu nome era Barrabás. Barrabás já estava para ser crucificado, e a Bíblia vai dizer que na Páscoa era costume o governador Pilatos, ou quem estivesse no governo ali de Roma, ele permitir que um dos condenados à morte fosse perdoado e ele fosse liberto da sua condenação da morte. Então Pilatos, vendo que não seria possível libertar Jesus simplesmente com açoites, então ele vai lavar as suas mãos e vai colocar sobre responsabilidade dos judeus, de Anás e Caifás, a condenação de Jesus. Então ele levanta-se perante a multidão e diz: olha, você sabe que é costume de vocês, todo ano, alguém que está condenado à crucificação ser liberto. Então, pela vontade de vocês, quem é que vocês querem que seja liberto? Jesus ou Barrabás? Eu fico olhando para uma cena como essa, querido, e fico imaginando o seguinte: quem é
que em sã consciência vai escolher para ser liberto alguém que cometeu um crime talvez de um estupro de uma criança? Quem é que vai ser a favor da libertação de alguém que talvez matou um inocente, estrupou, violentou, fez vários crimes? Só que a multidão, ela vai gritar que não querem que Jesus seja liberto, mas que Barrabás seja liberto. E nós vamos ver, querido, que quantas das vezes no nosso cenário as pessoas estão preferindo libertar Barrabás do que a Jesus. Prefere ficar com aquilo que é do mal do que escolher aquilo que é bom. E Jesus agora é condenado à crucificação, à morte capital. E a Bíblia vai dizer que colocam-se nele para que ele carregue aquilo que seria o instrumento da sua morte. Em alguns filmes, em alguns quadros, nós vamos ver a representação de Jesus carregando a cruz inteira, mas isso não é possível, porque a cruz inteira, ela vai pesar cerca de 150 quilos. Como é que alguém que pode carregar uma cruz completa de 150 quilos, que durante toda uma noite, desde a quinta-feira à noite, que ele foi preso, está apanhando, durante a sexta-feira, durante o dia, continua apanhando, vai de um lado para o outro? Como é que alguém pode carregar uma cruz com a debilitação que Jesus estava sofrendo, perdendo sangue, com a cruz na sua cabeça, apanhou vários cortes, desfiguraram o seu corpo, vários hematomas que ele apanhou no seu rosto, vários tipos de feridas abertas durante o seu corpo, e quem sabe durante aquela noite, em uma tal pequeno momento de descanso, coloca um pano sobre as suas costas depois de grandes açoites, e quando vem tirar ele da prisão para levar até Pilatos, arranca aquele pano de sobre as suas feridas, e as feridas se abrem novamente. Só quem já teve um ferimento e colocou um pano por cima, quando foi tirar, viu a dificuldade que é para poder tirar. Novamente todo aquele ferimento é aberto, novamente o sangramento começa a escorrer. Imagine Jesus com mais de 200 ou 300 ferimentos gravíssimos sobre o seu corpo, e tiraram aquele manto sobre a sua pele, e rasgaram novamente os tecidos, e o sangue começa a jorrar. Como é que alguém consegue carregar uma cruz nessa situação? Neste momento, Jesus agora é levado para ser morto, que tudo indica que Jesus leva sobre os seus ombros a parte horizontal. A parte vertical, que normalmente era preso, a parte horizontal ficava já preso lá no local da execução. Jesus agora tem sobre os seus ombros cerca de 50 quilos carregando. E durante a caminhada, chamada da Via Dolorosa, Jesus está andando e a multidão o aperta. Aquela multidão que ele curou, aquela multidão que ele alimentou, aquela multidão que ele entrou dentro da casa para curar o filho, para curar a filha, para curar o esposo, para libertar. Muitos daqueles agora estão olhando para ele dizendo: crucifica, porque ele é um traidor. Mas ele não olha para aquela multidão e não amaldiçoa. Porque se é qualquer um de nós, quando somos traídos por alguém que a gente ajudou, a primeira coisa que vem no nosso coração é se fechar, natural, e dizer: miserável, ajudei e olha o que ele fez comigo. Tu pode ser o mais crente espiritual, mas quando alguém quebra contigo, tu fala: se eu não fosse crente, só Jesus sabe, eu ia rodar a baiana, não é verdade? Só que Jesus não faz isso. Ele continua como uma ovelha muda, levado para um lugar de abatimento, porque ele estava debaixo não de uma obrigação, porque enquanto ele estava lá no céu, Deus não olhou para ele e disse: filho, vai lá, vai, porque não tem ninguém, vai, empurrando ele. Não. A Bíblia diz que ele voluntariamente
se apresentou diante do Pai e disse: eu vou. Eu abro mão de tudo da minha glória, eu abro mão do meu poder, eu abro mão de tudo que eu tenho aqui, para poder descer lá e salvar aqueles que estão condenados à perdição. Eu e você não tínhamos nenhuma chance de sermos salvos. Eu e você não tínhamos nenhuma chance de sermos encontrados, libertados e salvos, mas Ele veio voluntariamente e se entregou por nós, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, louvando o nome dEle. Então, Ele está subindo para chegar lá no lugar que era chamado como lugar da caveira, para ser crucificado. E lá em cima, Ele é crucificado. Prende Ele, prego nas mãos, prego nos pés. E deixa eu deixar uma coisa aqui interessante. A Bíblia não fala em qual formato de cruz que Ele foi crucificado. Normalmente nós vemos sempre representado pela cruz em forma de T. Mas os romanos não tinham uma cruz específica, só aquela. Eles mudavam. Pensa em um tipo de povo que gostava de inovar em forma de crucificar. Tem a cruz de Santo André, que é a cruz em forma de X. O próprio Pedro, a Bíblia não diz, mas o historiador vai dizer que ele, por escolha dele, diz que queria ser morto, crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia morrer igual Jesus. Então não tinha uma cruz específica. Mas o que tudo indica que talvez, querido, de fato ele foi crucificado de braços abertos. Enquanto ele estava crucificado de braços abertos, a Bíblia vai dizer em Lucas, Marcos, Mateus e João também vai falar rapidinho. Se você abrir depois, vai ver talvez um versículo falando. Mas Lucas fala vários versículos que nós lemos falando que ao lado direito e ao lado esquerdo tinha outros dois criminosos ali presos, crucificados. Não era para Jesus estar ali, porque aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para Barrabás. Ele era bandido como os dois que estavam à direita e à esquerda. Ele tinha uma vida de criminoso como os dois estavam ali. Se Barrabás fosse crucificado, estava tudo normal. É bandido, é criminoso, está ali porque mereceu, fez por merecer. Mas ali no meio não era um bandido, não era um criminoso, não era um assaltante, um homicida, um estrupador, não. Era o Salvador que estava no meio. Ele foi pendurado entre dois bandidos. E quem olhava para ele dizia: é igual a esses que estão condenados do lado dele. Não tem diferença nenhuma. É bandido do mesmo jeito. Merece a crucificação, merece estar neste lugar. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto ele está pendurado na cruz, pega uma madeira, coloca alguns dizeres escrito ali e coloca preso em cima da sua cabeça na madeira, dizendo: este é o rei dos judeus. Quando os judeus que estavam ali vendo a sua crucificação olham para aquilo, eles entendem como uma blasfêmia, diz: tira esse negócio daí, porque ele não é nosso rei, coisa em cima nenhuma. Aí começa a zombar dele, dizendo: se tu de fato é o rei, desce da cruz. Aí nós vamos crer que o Senhor de fato é o que diz ser. Aí o bandido, porque alguns falam, né, que o bandido bom era o bandido do lado direito e o bandido ruim é do lado esquerdo. Eu pergunto: tem bandido bom por acaso por aí? Você já viu algum bandido chegar assim: irmã Nilda, me dá o teu celular e tua carteira, tá? Ele é bonzinho, né? É um bandido bom. Mas normalmente nós fazemos assim, né? Colocamos sempre as pessoas do lado direito, porque entendemos que do lado direito é o lado bom, e do lado esquerdo as pessoas que não prestam. Normalmente somos assim, né? A Bíblia vai dizer que eles estão pendurados ali na cruz.
E a multidão gritando, desce da cruz, zombando de Jesus, e ele sentindo dores horríveis, como também os que estavam do lado dele estavam sentindo. Só que a diferença de Jesus é que não era somente dor física, ele estava carregando sobre a sua vida o pecado de todo o mundo. E a Bíblia vai dizer que um dos bandidos entra na zombaria juntamente com a multidão. Ah, se o Senhor realmente é Deus, desce dessa cruz, aproveita o ensejo, tira a gente também. Tem gente que é tão ruim, Patrick, que nem na hora da morte o rapaz se arrepende. Tem gente que é tão ruim que nem na hora mesmo ali que vai morrer, ele diz, não quero saber de Deus. Que Deus o quê? Ih, sai fora, vou morrer como meu pai era, como a minha mãe era, nada vai mudar. E este homem gritando, dizendo, se tu és o Senhor, ele não queria Deus. Ele só queria um alívio da dor. E sabe o que ele queria? Ele queria alguma coisa que atirasse a dor dele física. Se alguém tirasse ele da cruz, e talvez fosse cuidado e fosse restaurada a sua saúde, ele voltaria para os mesmos crimes e não mudaria de vida. Ele não queria a salvação, ele queria alguém que tirasse a dor dele daquele momento. E tem pessoas que vêm à igreja que ele não quer o Salvador, ele quer alguma coisa que tire naquele momento a dor que ele está sentindo. Só isso. Quando essa dor acabar, pastora Marli, vai como diz aí, mete o pé. Quando ele vem aqui e recebe aquilo que ele espera, ele vai embora, porque ele não está à procura do Salvador, ele não está à procura da sua alma ser sarada, ser curada, ele está à procura de uma dipirona, de uma anador, de algo que tire a sua dor momentânea. Só que esquece que a dor pode passar naquele momento, mas uma hora ela vai voltar. E quando volta normalmente é sempre pior. Este homem está entrando. Já viu aquela pessoa que vai juntamente com a torcida? Já viu? Vaiando, vai tudo junto. Não sabe nem por que está vaiando, mas vai junto. É mais ou menos assim. Este era aquele camarada. Estava preso na cruz, sentindo dores, sofrendo ali a morte do lado dele, dizendo, estou do teu ladinho, daqui a pouco eu vou te pegar. E ele não se arrepende, mas ele olha para Jesus e entra no meio da multidão zombando, dizendo, se tu é Deus, tira nós daqui também. Desce da cruz e tira nós. Só que a Bíblia vai dizer que do outro lado, não sei se direito ou se esquerdo, não faz diferença nenhuma, mas do outro lado, alguém toma a palavra e diz assim, ei, cala a boca, desviado, fica calado, nem na hora da dor, olha o que ele fala, nem na hora da dor tu teme a Deus. Parece que ou eles eram amigos, faziam crime junto, não sei, mas aquele toma a palavra em meio à dor que ele estava sentindo. Em meio, ele poderia só estar ali gritando, esperneando de dor. Esperneando forma de expressão, irmão. Não tem como espernear preso numa cruz. Gritando ali, mas ele toma a palavra e diz, olha, fica calado. Não blasfema contra Deus, porque nem na hora da tua morte você se arrepende pelos seus pecados. Já viu aquela pessoa que Deus dá chance, dá, investe graça, investe em misericórdia, você ora, você leva ele para a igreja e ele não quer. Já viu o peixe piranha? Tu joga a rede, quando tu acha que pegou ele, ele vem na rede, corta tudo. Se o peixe ele não vem na rede, não vem no anzol, como é que o Senhor vai pegar ele? Com arpão. E se não pegar no arpão, bomba, mata. Esse homem não se arrepende nem na hora da morte. Normalmente dizem que a pessoa, quando ela está prestes a morrer, normalmente ela fica muito sensível, fica aberto a tudo, mais ou menos a carência de carinho, de atenção. Mas um camarada na cruz preso, ele não tem o seu coração aquebrantado.
Mas este outro homem, ele toma a palavra dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, porque levamos uma vida totalmente contra a vontade de Deus. Nós roubamos, nós matamos nós fizemos todo tipo de erro. E todo erro cometido, tudo aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, vai refletir uma hora mais cedo ou mais tarde. É aquela famosa palavra: não adianta você querer plantar espinhos e colher coisa boa. Uma hora vai dar ruim. E a Bíblia diz que ele naquela cruz, enquanto o outro estava abrindo a boca para reclamar, para murmurar, ele agora abre a sua boca para declarar a sua vida de pecado. Como que diz assim: já que eu sei que eu vou morrer, eu vou aproveitar o momento e vou me esvaziar. Eu não aguento mais essa vida que eu vivo. Eu fiz todo tipo de erro, eu vou me arrepender. Quem sabe eu tenho uma chance da minha vida ser mudada. E lá naquela cruz, ele diz: nós dois somos criminosos, nós dois somos pecadores, nós dois fizemos um monte de besteira. Mas esse homem aqui, ele nenhum mal fez. Eu fico imaginando, aonde é que esse criminoso ficou sabendo do testemunho de Jesus? Será que em algum momento esse homem teve um contato com o Senhor? Teve a oportunidade de se arrepender e ter sua vida mudada, e quem sabe, não, vou deixar um pouquinho mais para frente, deixa eu pelo menos garantir a minha aposentadoria, deixa eu pelo menos garantir mais alguns auxílios emergenciais, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Quem sabe, né? É aquela famosa pessoa que diz assim: ainda está muito cedo, daqui a pouco eu vou, vai dar tempo, achando que vai dar tempo. E a Bíblia diz que ele olha para o Senhor. Imagina, querido, preso numa cruz, a dificuldade de levantar os seus pulmões, ali com dificuldade de respirar. Ele olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, eu fico admirado, porque ele, enquanto a multidão estava enxergando um condenado ali crucificado, sangrando, que era um homem que eles blasfemavam contra ele, aquele homem, quando declarou diante do Senhor, ele olha para Jesus e ele não vê um homem crucificado ali sangrando, com a coroa de espinho na sua cabeça. O que é que ele vê? A primeira coisa que ele vê, quando ele olha para o Senhor, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Este é o tema da minha mensagem, querido. Primeira coisa que este homem, depois dessa pequena introdução, já caminhando para o fim, a primeira coisa que esse bandido condenado, prestes a morrer, vai olhar e vai descobrir que Jesus é Senhor. Ele olha na cruz e ele não vê um bandido, não vê um condenado. Ele enxerga, quem sabe ali eu começo a crer que ele enxerga não Jesus condenado à morte de cruz, mas ele enxerga o Filho de Deus sendo glorificado, porque ele é Senhor das nossas vidas. É interessante que ele não olha para Jesus e diz mestre, ele diz Senhor. Porque mestre é aquele que tem um dom de ensinar, Senhor é aquele que é dono de todas as coisas. Ele olha para Jesus e identifica, enquanto os estudiosos, fariseus, os sacerdotes ali estavam olhando para Jesus, dizendo: conseguimos acabar com ele. Eu não disse que eu consegui, eu falei, rapaz, consegui matar Jesus, crucificá-lo. Mas aquele condenado à morte ao lado dele, quando olha para Jesus, não vê um crucificado qualquer, ele vê o Senhor. Ele tem a revelação de que aquele é o Salvador. Aleluia. Eu não sei, querido, qual é a situação que você pode estar vivendo. Pode estar vivendo talvez o ponto final da tua história, mas o Senhor chegou nessa noite aqui neste lugar. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus das nossas causas impossíveis. Ele é aquele que quando entra na situação, ele entra para vencer.
Olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 2 diz: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. 1 Tessalonicenses 3,11: que o próprio Deus, o Senhor Pai e o nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho para podermos ir visitá-los. Ele vê o Senhor como Ele é. Quem tem um encontro com Deus, quem tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que descobre é que Ele é Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Os homens podem ter até muito dinheiro e influência. Os homens podem se vestir com as melhores roupas e gostar de ser chamado de Senhor. Os homens podem até ser como esse tal de Musk, sei lá, que quer construir um país, uma cidade lá em Marte. Tem dinheiro a dar com pau, mas não se importe com isso. O meu e o teu Jesus, Ele é Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Um filósofo chamado Auguste Comte, na França, ele que é o cara que fundou a doutrina do positivismo, uma certa vez ele encontrou o cristão na frente da rua e conversou com ele, diz: olha, eu vou criar a maior doutrina e a maior religião que vai ser mais poderosa do que o cristianismo. Aquele cristão olhou para ele e disse: tá bom, você pode fazer isso, só que você precisa de 3 coisas para você realizar isso. Primeira coisa que você precisa fazer para realizar isso aí: nascer de uma virgem. Acabou. Primeira coisa, vai ter que nascer de uma virgem. Não tem como. Segundo, tu vai ter que aprender a curar, ressuscitar, dar vida aos mortos, fazer milagre. Ele disse: não posso fazer. Tem como não. E terceira coisa, para fechar, se tu conseguir isso, talvez os dois nem tanto assim, mas se tu conseguir isso, tu vai ter que morrer, ressuscitar sozinho e assentar-se à direita de Deus. Quando ele ouviu isso, ele se ajoelhou e disse: verdadeiramente esse Jesus é Senhor. Oh glória, Ele é Senhor, porque Ele é o único que está sentado à direita de Deus, não há outro. Ele é o único. A Bíblia diz que Deus deu a Ele todo o poder nos céus e na terra. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje Ele é o Senhor de todas as coisas. Já era, mas hoje Ele é ainda mais, porque Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Imagine, querido, como estou fazendo aqui um exemplo, ele chegando para o pai dizendo: pai, está aqui minha pulseira de ouro, está aqui a minha coroa, está aqui tudo, eu entrego tudo, entrego minhas vestes, entrego aqui, talvez se tivesse meu cajado de autoridade, não sei, eu entrego tudo. Eu vou descer a terra, eu vou passar por todo esse sofrimento, eu vou ser humilhado, eu aceito, porque eu sei que algo maior, um propósito maior está por vir. Ele não fez isso por interesse, Ele fez isso por amor a mim e a você, e hoje Ele é Senhor, porque Ele tem todo o poder, porque merece, porque morreu pelos nossos pecados. Segundo, a Bíblia vai dizer que na cruz, aquele bandido, depois de descobrir que Jesus é Senhor, ele vai olhar e vai dizer: lembra-te.
A segunda coisa que ele vai descobrir, que Jesus tem boa memória. Ele não se esquece. Tem alguém que você conhece, talvez, que te fez uma promessa e você disse, não, mas esqueceu. E às vezes dá aquela vontade de tu mandar um zap assim, com uma indireta, bem direta, né? Dizendo assim, lembra? Tem? Tem aquela pessoa que diz assim, rapaz, aquela pessoa me chamou para um mistério aí, e eu acho que deu uma de maluco e esqueceu. Tem? Tem aquela pessoa que disse que ia te dar aquela bênção, tu está esperando e até agora não chegou? Não tem? Essa amnésia aí, que acontece com Jesus não acontece. Aquele ladrão da cruz, quando olha, ele identifica que além dele ser Senhor, ele tem boa memória. Ele não se esquece daquilo que promete ao filho seu. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia também diz que um certo dia, Jesus, olhando para um moço chamado Natanael, diz para ele, eu te via debaixo de uma figueira. E nesse dia que Jesus disse isso, Natanael volta lá atrás, quando houve uma ordem de Herodes para que matasse todos os meninos pequenos, e um desses que estava no meio era Natanael e Jesus. Eu fico imaginando Natanael dizendo, mas tem a mesma idade que eu, como é que tu vai lembrar? Ele disse, não estou falando de algo natural, Natanael. Eu estou falando que eu, como Deus, te via debaixo daquela figueira. A tua mãe te levou ali para te esconder, para que não te encontrasse. Eu lembrei, eu te vi ali. E para fechar isso aqui, a Bíblia vai dizer também que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. O Senhor não esquece dos seus. Ele tem boa memória. Aquilo que Ele te prometeu ainda está com validade. Ainda está para acontecer. Aquela porta que Ele te prometeu, aquela cura que Ele te prometeu, aquela libertação que Ele te prometeu, ainda está em vigor. Ele não esqueceu. Mas é interessante que Ele pede para que a gente fique lembrando. Ele não esquece, mas Ele pede que a gente sempre esteja em oração, em busca por Ele. Terceiro, para nós terminarmos, porque a hora já foi. O bandido olha, o ladrão olha na cruz, reconhece que Jesus é Senhor, reconhece que Jesus tem minha memória. E terceiro, ele descobre que Jesus tem um reino. Logo, se ele tem um reino, ele é rei. O ladrão da cruz descobre que Jesus tem um reino. E ele fez as promessas em João capítulo 14, dizendo, na casa do meu pai, tem muita, não é pouco não, e não é barraco não de favela não, é casa boa, do bom e do melhor. E eu vou para o Pai, e vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E ele se prende a essa palavra dizendo, se tu é rei, se tu é Senhor, eu quero fazer parte desse reino. Eu sei que a minha situação, Senhor, não é muito boa, mas lembra que quando meus olhos se fechar, e talvez quando seus olhos se fechar, o Senhor lembra de mim. E Jesus declara, homem, hoje mesmo tu vai estar comigo no céu, porque quem tem a revelação de Deus entra no céu pela porta. Imagine, querido, quando aquele homem fecha os seus olhos aqui na terra e os seus olhos se abrem, ele não está no purgatório, não está no inferno. Ele está naquilo que os judeus conhecem como seio de Abraão. Porque não importa, querido, o tamanho e a quantidade dos teus pecados, o Senhor nessa noite está dizendo, eu estou me revelando a vocês.
E com a minha revelação, seus pecados estão sendo perdoados. A sua vida está sendo sarada. Eu estou trazendo algo novo sobre a sua existência. Eu estou trazendo algo novo sobre a sua casa. Eu estou revelando para você algo maior. Ainda que os seus olhos venham se fechar aqui nessa terra, tem um reino espiritual maior nos esperando. Tem muita gente que quando ouve falar sobre isso, diz: ih, cara, quero morrer não. Quero durar até os 200 anos. Mas só pode ver a glória do Senhor quem fechar os olhos nessa terra aqui. Ou então se o arrebatamento acontecer. Mas eu quero garantir para você uma coisa, querido, que o que aquele homem viveu, passou ali na cruz, não pôde se comparar com o que foi revelado para ele. E para cada um de nós nessa noite, o Senhor ele se revela, Ele é Senhor. Posso ouvir um amém? Ele tem boa memória, posso ouvir um glória a Deus? Ele não se esqueceu do que Ele te prometeu. E terceiro, Ele tem um reino, Ele é rei. Muitos outros reis de vários e vários séculos atrás governaram, conquistaram, ajuntaram riqueza e morreram neste mesmo ciclo, nesse mesmo ciclo. Nasceram, foram coroados, venceram batalha, perderam também, morreram nesse mesmo ciclo. Jesus, Patrick, nasceu, pelo contrário, já era rei, abriu mão. Nenhum rei abre mão do que ele tem, nenhum, para virar servo. Enquanto os judeus estavam comemorando a Páscoa, sabe que Jesus onde Jesus estava? Apanhando, sofrendo. Mas ele disse: eu sei que o propósito que eu tenho é maior do que isso. Ele abre mão da sua glória, da sua coroa. Vem à terra, anda no meio dos homens como um homem qualquer. A Bíblia vai dizer que quando olhavam para ele, não via diferença que distinguisse ele dos outros em nada. Nada. Tinha 2 orelhas, 2 olhos, uma boca, uma língua. Tinha nada de diferente. Nada, tudo igual. Quem sabe, a Bíblia diz que ele é um homem experimentado em dores, tinha marcas, trabalhava como qualquer outro homem, juntamente com seu pai na carpintaria. Então um homem comum, como quem olhava para ele humanamente, dizendo, não via nada de diferente. Mas quando ele disse: chegou o tempo de eu exercer aquilo que eu vim fazer aqui na terra, os olhos daquele que ele abria não enxergavam ele como homem natural, enxergavam ele como Senhor. E ele, como sendo rei, não procurou ser rei, mas esvaziou-se de si, tomando a forma humana. Mas quando ele morreu, ressuscitou. Os reis morreram, mas ele morreu igualzinho todo mundo. Mas ao terceiro dia, como um dia como hoje, domingo pela manhã, enquanto o galo cantava, lá estava a pedra se movendo, e ele dizendo: eu vivo para todo sempre. O teu Senhor, ele não é de carne e osso mais, mas ele é ressurreto e vive para sempre. Que o Senhor possa continuar abrindo os seus olhos e te dando a paz dele sobre a sua vida, para você entender que chegou o tempo dele se revelar à sua igreja, chegou o tempo dele usar a sua igreja, chegou o tempo dele avivar a sua igreja, e nós somos essa igreja. E quem acredita nisso, aplauda o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Recebeu aí? Vamos nos colocar de pé aqui nessa noite. Essa é uma promessa gloriosa para cada uma das nossas vidas. Às vezes a gente, como seres humanos,
a gente fica muito limitado a somente um momento que a gente passa, o hoje. E a gente esquece da esperança que cada um de nós temos, da promessa do Senhor e também o porvir, estar com Ele na glória. E independente de qualquer vitória, qualquer sonho a ser conquistado, nada se compara àquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém, querido? Talvez você tenha chegado aqui debaixo de lutas, ou talvez você veja à tua volta inúmeras coisas que estão ali todas desconexas, tudo fora do seu devido lugar. Pense, meu Deus, mas há uma promessa aqui sobre a tua vida. Amém? Romanos 8,18 diz isso. Porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de ser comparados com a glória que há de ser revelada. Amém, igreja? Então saia daqui com o teu coração alegre e satisfeito. E se as lutas têm vindo, aprenda a enxergar com a ótica certa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um ladrão, ele vai tentar roubar algo. Um caminhão, um exemplo. Ele vai tentar roubar um caminhão vazio. Não tem nada ali para ele roubar. Ele vai tentar roubar uma casa vazia. Tão pouco. Se o inimigo ele tem tentado contra a tua vida, porque você tem algo de muito precioso. Amém? Então se levante com fé e autoridade e creia que Ele tem muita coisa para fazer na tua vida. Glória a Deus. Lembra de toda essa palavra que tem sido ministrada ao teu coração. O mais importante não é você sair daqui, né? Puxa, que palavra boa, bonita, abençoada. O mais importante é você pensar o que eu vou fazer com essa palavra. E no momento que você estiver sendo confrontado, é lembrar da palavra e colocar em uso.